Bom dia, pessoal, no YouTube. No YouTube também, mas no Instagram. Como vocês estão? Todos me ouvindo? Coloquem aí pra mim, por favor, que o áudio tá, Mara. Gente, então estamos em continuidade aqui com o nosso projeto, Desafio 20 Dias CAP. E o que implica esse Desafio 20 Dias CAP? São 20 dias de lives, de aulas gratuitas para vocês, que eu vou trazer o melhor conteúdo relacionado à correspondência jurídica, relacionado ao empreendedorismo jurídico, ao mindset de crescimento e outras oportunidades que eu entender que sejam correlatas aí à nossa área, tá? Esse é o dia 3. E essas aulas, elas não ficam salvas, elas não vão subir lá para o canal do YouTube, ou seja, você precisa estar presente para poder se beneficiar, tá? Então são 20 dias de conteúdo que eu vou trazer o melhor que eu puder aqui para todos vocês. Anotem, venham, procurem a presença nessa live com papel e caneta, sabe? Porque eu sigo um roteiro que eu preciso falar para vocês, mas isso aqui, ó, basta um insight para mudar completamente a minha linha de raciocínio. Então, é muito importante que vocês façam as suas próprias anotações, até para depois bater com o checklist que eu mando para todos aqueles que printam a tela, tá? Alguns recadinhos. A repercussão da live de ontem foi muito legal. Sim, vou trazer o Bruno para novas lives. Muitas pessoas pediram. A gente tem uma sinergia para trazer conteúdo para vocês, porque afinal de contas começamos esse negócio juntos, né? Então, é muito legal quando eu consigo trazer o Bruno para o nosso conteúdo. Foi muito legal também a repercussão que deu relacionada ao print. Então, quem eu conseguir mandar o checklist, espero que vocês tenham salvo aí no computador de vocês. E também recebi muitos pedidos de temas de lives, tá? Eu vou conseguir encaixar algumas delas dentro do nosso planejamento, que eu já tenho todas as 20 escritas aí do que vai acontecer, beleza? Bom, então vamos lá. Galera do YouTube tá com os comentários abertos. A galera do Instagram, eu fecho os comentários por conta da internet. E no final, eu vou abrir para vocês comentarem aqui no Instagram. Beleza? E mais um recado. Pera que fugiu. Workshop, para quem ainda não se inscreveu. A gente começa segunda-feira da semana que vem. E é muito importante que vocês assistam, porque ele vai ser complementar ao desafio 20 Dias CAP, o conteúdo que a gente desenvolveu por lá, tá? E semana que vem também as lives vão continuar durante o workshop. Solicitem o acesso ao grupo, a comunidade fechada lá do Facebook, a comunidade da semana do correspondente jurídico. Solicitem, porque eu vou fazer live de lá de dentro, fora as lives que eu estou fazendo aqui do Instagram e no YouTube. Na semana do correspondente jurídico, eu vou fazer live dentro da comunidade do Face, tá bom? Com conteúdos extras, obviamente. Então é importante vocês estarem presentes lá. E eu também não podia deixar de deixar, né? Não podia deixar de mandar um beijo à família CAP, presente em todas as lives. Muito massa vocês estarem presentes aqui, em que pese já serem parte da família CAP, terem o treinamento que eu desenvolvi à disposição de vocês, vocês tomaram a consciência de que sempre é possível a gente aprender mais. Então é muito bacana o pessoal da família CAP presente tanto no YouTube quanto no Instagram. Agradeço muito, viu? A presença de cada um de vocês. Beleza, gente? Vamos embora, então. Lucas, Felipe, tem muita gente aqui que é da família CAP. A Ju, a Tati. Beijo para todos vocês. Beleza? Vou fechar aqui. Vamos lá. Então, o que é o tema? Cara, eu escrevi tanto conteúdo para trazer para a live hoje que depois eu falei, mas qual que é o nome? Qual que é o nome dessa live, então? Porque tem tanta coisa que eu quero falar que eu me perdi no tema. Então, se eu puder generalizar, tá? Hoje a gente vai falar do perfil. Peraí, cadê meu bloco de notas? Ele sumiu. Peraí. Calma, muita calma nessa hora, gente. Calminha. Bloco de notas, você tá aqui. Pronto.
Então, se eu puder definir, seria o perfil do correspondente dentro de tudo que está acontecendo, né, agora no mundo, principalmente no nosso mundo jurídico. Então, desenhar aqui um perfil da correspondência com os trabalhos que o correspondente pode desenvolver, com a territorialidade e com essa questão do home office associada ao perfil pessoal. Ô, Fernando, você tá muito louca. Então, calma. Vamos por partes. Para quem tá chegando agora e nunca assistiu uma live, ou tá começando agora a assistir as minhas lives, é muito comum, quando eu começo um workshop, eu coloco uma pesquisa, né? Para entender quem são essas novas pessoas que estão chegando aqui no perfil. E a primeira pergunta que faz parte dessa pesquisa que eles recebem por e-mail é: você sabe o que é um correspondente jurídico? E é muito interessante que a cada workshop eu percebo a quantidade de pessoas da área jurídica que chegam e que desconhecem o trabalho do correspondente. E para mim isso é muito interessante, porque quando eu comecei o projeto do CAP, eu tinha na minha mente que ele seria voltado para quem era correspondente jurídico e precisava aumentar o seu faturamento. Era isso que ficava na minha cabeça. E ao longo do tempo, desses 3 anos, eu percebi que sim, quem já é correspondente aumenta o seu faturamento usando as ferramentas que eu ensino, mas muito mais do que isso, eu percebo centenas, milhares de pessoas que não conhecem esse trabalho, o que é natural. Veja bem, se você não fez estágio durante a faculdade, ou se você fez estágio em determinadas áreas como societário, tributário, são várias, tá? Ou então em alguma multinacional, em alguma empresa, são várias áreas que não trabalham com o correspondente jurídico. Então, nunca ouviram falar desse profissional. É natural, tem gente que nem estágio fez. Só que eu não tinha isso na minha cabeça. Então, toda vez que eu faço workshop que chegam essas pessoas novas, eu fico feliz por mostrar essa oportunidade de trabalho que a gente não aprende na faculdade e me coloco à disposição de explicar do básico, desde o começo. E o básico do básico é o que é o correspondente. E se você jogar no Google, hoje, principalmente hoje, né, onde esse trabalho é amplamente difundido na internet, ainda mais depois que eu comecei a falar sobre isso, muitas pessoas seguiram essa linha, isso é massa, você vai encontrar um significado, tipo a letra de lei, né, frio, sobre o que é a correspondência. E tá certa, não é que tá errada, ela está certa. Mas, na minha opinião, ela é muito rasa. Ela é muito fria. E eu tenho uma visão mais empreendedora do que é a correspondência. Porque, no meu entendimento, você pode ir muito além do que simplesmente cópias de processo, audiências e protocolos. Então, no primeiro momento, eu quero que você, até depois, pesquise no Google, se você não conhece o trabalho, joga lá. O que é o correspondente jurídico? Vários vídeos meus vão aparecer. Tem um vídeo também no canal do YouTube para explicar, mas de forma resumida e que, para você guardar aí na sua memória, na minha opinião, aquele profissional que atua como um braço de um escritório de advocacia, de um departamento jurídico, ou que precise de diligências e solicitações externas em outra comarca ou na própria comarca, isso também pode acontecer, mas que a pessoa ela não consegue sair e ir até o local. Eu dou muito esse exemplo na comarca de São Paulo, onde estão os maiores escritórios de advocacia em termos de estrutura, né, do país, e eles, mesmo em São Paulo, não saem para fazer uma audiência, uma diligência, a não ser que seja um caso extremamente pontual. Ou seja, também são contratados correspondentes da própria cidade. Mas é assim, isso porque estamos falando de uma capital, né? Mas, por exemplo, isso é uma dúvida que chega muito aqui para mim. Eu sou de, sei lá, Santos. Eu tenho que divulgar meu trabalho de correspondente em Santos. E assim, claro, eu acho que você tem que divulgar o seu trabalho em todos os lugares, né? A gente nunca sabe de onde vem cliente. Mas o foco seria você buscar clientes de fora da sua cidade. E aí entra um outro ponto também muito interessante. Algumas pessoas falam assim, me mandam mensagens assim,
Fernanda, mas aqui na minha comarca já tem um correspondente, ele é muito antigo, ele é conhecido, todo mundo só contrata ele, eu não vou conseguir entrar nesse mercado, eu sou jovem, eu não sei e tal. Então, eu vou te falar, você que está na sua comarca tem essa informação, assim como as outras pessoas que também estão na sua comarca. Mas aquela pessoa que não está na sua comarca, ela não sabe quem são os melhores correspondentes, a título assim de network. Ela não vai saber. Quem sabe é quem está lá. Então, se eu vou contratar alguém em Santos, eu não sei que tem o bambambam do correspondente em Santos. Não sei disso aí, sacou? Então, isso não vai impedir você de começar na correspondência. Não vai. Porque quem está de fora não sabe. Existe nas plataformas, muitas delas, uma classificação, né, de correspondentes por estrelas, por comentários. Existe em algumas plataformas essa situação. Mas mesmo assim, isso não consegue fazer com que o contratante saiba que o fulano está há mais tempo no mercado que ciclano. E eu também vejo alguns correspondentes das antigas, né, enfrentando muitas dificuldades hoje com a era tecnológica. Então, assim, a correspondência, ela foge da curva de muitas questões relacionadas à advocacia, ao escritório de advocacia. Essa é uma só. Essa é uma delas. Então, onde divulgar? Fora da sua comarca, na sua comarca, mas focar também fora. E não ter medo que já existe aí um correspondente dono de um cartel aí de clientes. Não pensem nisso, porque isso não vai ter muito impacto quando o cliente é de fora. Beleza? Então, pensar que o correspondente, ele é o braço de um escritório, do departamento jurídico, de alguma empresa, eu vou falar hoje de trabalho de assessoria também, então não é só para escritório de advocacia, você pode prestar assessoria para outros tipos de empresa, vou falar também sobre isso. É pensar fora da caixa. É você pensar que o trabalho do correspondente, ele é muito, muito amplo mesmo, na minha visão, na visão que eu comento aqui no meu perfil, tá? Beleza, próximo ponto que eu anotei aqui, ó. A diferença de um correspondente e o trabalho tradicional. Para quem está chegando e ainda não conhece o trabalho do correspondente, vai ver uma grande diferença entre aquele profissional que está alocado dentro de um escritório de advocacia, ou tem escritório de advocacia próprio, ou trabalhou de alguma maneira em algum departamento jurídico, e o correspondente, em todos os sentidos. Eu elenquei alguns aqui para conversar com vocês. No que se refere à responsabilidade, vamos falar primeiro sobre isso. A responsabilidade do correspondente jurídico com os seus clientes e com as demandas que ele recebe. O escritório de advocacia, que vai te repassar o serviço, uma audiência, uma diligência, um protocolo, o escritório de advocacia é quem tem a responsabilidade daquele número de processo, daquele processo. O que é responsabilidade? Peticionamento, agendamento de prazo, confecção dos prazos, andamento no processo, enfim, fazer toda a parte processual é do escritório de advocacia ou departamento jurídico, enfim, não é do correspondente. Porque já chegou para mim e pergunta assim, Fernanda, mas se eu representar o escritório numa audiência, então eu vou ser responsável processualmente por aquele caso? Não vai. A não ser que haja um combinado entre você e o seu cliente, e isso também acontece na correspondência. Às vezes o correspondente não tem OAB suplementar de determinado estado, às vezes o cliente não tem OAB complementar de determinado estado, e ele não consegue receber as publicações. É feito um combinado com o correspondente para envio dessas publicações. Pode existir um combinado com o correspondente de peticionamento dentro daquele processo, mas isso são combinados. Via de regra, o correspondente não tem responsabilidade processual da condução daquele processo. Então, como você se isenta da responsabilidade, uma vez que você está subestabelecido para determinada audiência? Colocar isso para o cliente, que aquele subs, ele é claramente para representação na solenidade em específico.
E as publicações, elas devem sair no nome do seu cliente. Fernanda, mas ele não tem OAB suplementar. Então, é uma conversa que deve ser feita. E isso eu tenho muito alinhado com os meus clientes, muito alinhado. Caso eles necessitem que as publicações saiam em nome dos meus correspondentes e que a responsabilidade do envio das publicações seja do meu correspondente, isso deve ser expresso. Caso contrário, nós não entendemos como uma responsabilidade na condução daquela demanda. Se o cliente, eu tenho clientes que falam, Fernanda, eu preciso, porque eu não tenho, nós não temos, tá? Não temos OAB suplementar. Tá bom, então eu vou fazer um combinado com o meu correspondente, alinhar um fluxo de trabalho paralelo referente a isso, e eu vou mandar os relatórios, as publicações que o meu cliente precisar. Mas via de regra, não temos. E eu não estou falando de responsabilidade caso de perder um prazo, estou falando de responsabilidade aqui processual. E é justamente por este motivo de nós não termos a responsabilidade processual que nós não podemos peticionar em processos do nosso cliente. Fernanda, claro que não pode, como que eu ia fazer isso? Não, já aconteceu, não foi uma, não foi duas, não foi 30, foi sei lá, bilhares, que o correspondente juntou um documento que esqueceu, juntou um atestado, sei lá, de saúde porque não compareceu na audiência, ou seja, ele peticionou. Correspondente não peticiona no processo se o cliente não autorizar. Isso precisa ficar claro. Mas o senhor não quis ajudar! Aí você questiona o seu cliente antes. Coloca a situação para ele e veja o que ele quer. Já aconteceu da gente ter que peticionar em processo do cliente? Já. Mas com autorização do meu cliente. Agora, a responsabilidade das demandas, caso venha a fazer cagada, esse é um outro nível, que a gente pode discutir em uma outra live, porque isso é extremamente subjetivo e eu posso até ensinar aqui para vocês algumas técnicas para alinhar isso com o cliente de vocês, se fizer sentido para todo mundo. Mas via de regra, eu só quero falar agora desse tipo de responsabilidade, a processual. Mara? Beleza. Isso também, seguindo essa linha, a condução do trabalho também é feita pelo escritório, departamento jurídico, sei lá. O correspondente, ele trabalha em cima de contratações. O correspondente, ele não faz assim, vai na audiência abriu prazo para provas, e o correspondente agenda prazo para provas, ou então peticiona provas. Não, isso é trabalho do cliente. Qual que é o trabalho do correspondente? Quando mandar a ata de audiência ou o relatório, se o processo for eletrônico, informar que foi aberto prazo para XXX. Isso demonstra que você tem uma preocupação do sucesso com o cliente, etc. Mas você não vai peticionar, nem agendar prazo. Bem diferente do fluxo de um escritório. Quem já trabalhou em escritório sabe o impacto disso. Quando você recebe uma publicação, você tem que agendar um prazo. E antes do prazo, a gente precisa agendar providências. Então, por exemplo, quando saía a sentença, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu cuidava de uma carteira de 1000 processos. Quando saía a sentença, eu tinha que agendar a providência de leitura de sentença, para eu ler, de diligência para um correspondente pegar a cópia do processo daquelas partes que eu não tinha. Eu tinha que agendar uma provisão interna para o meu estagiário na época, recolher custas, caso a gente fosse recorrer. Eu tinha que agendar providência de mandar a sentença para o meu cliente para ver se ele vai recorrer ou não. Eu tinha que fazer esse monte de coisa. O correspondente não. O correspondente não tem essa preocupação. Essa preocupação é do escritório, certo? Recebimento de honorários é muito diferente. Quando você está no mundo corporativo, por óbvio, você vai receber um salário, tá? Não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas quando você advoga, a forma de recebimento e valores são completamente diferentes. A correspondência é um mundo paralelo, tá, gente? Então, o advogado, ele vai cobrar a consulta, ele vai cobrar ou por processo ativo, se é um escritório grande, ele pode cobrar por peça, por andamento, por fase processual, por processo ativo, tem escritório que ainda trabalha dessa maneira, por encerramento, por acordo. Existe uma série de contratos de honorários. Quem trabalha, existe contrato de honorários por hora, muitos escritórios trabalham assim, timesheet, né? Agora, o correspondente não. O correspondente trabalha por ato. E no meu ponto de vista, como eu, Fernanda, trabalho, eu trabalho por ato e não por resultado. O que isso significa?
Significa que eu alinho com os meus clientes que toda vez que eu sair para ir para o fórum, a pedido dele, eu vou cobrar. Processo na conclusão. Quem tinha que ver isso é o cliente, porque ele é o dono do processo, não eu. Eu sou um executor. Fernanda, eu sou super diligente. Antes de eu ir para o fórum, eu olho os processos no TJ para ter certeza que eles estão disponíveis. Blá, 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 blá. Eu também fazia isso. E fiz por anos. Mas, quando eu decidi escalar o meu atendimento, ou seja, atuar a nível Brasil, com centenas de diligências diariamente, eu não consegui mais fazer isso. E eu também entendi que eu implementei uma filosofia na cabeça do meu cliente que é exatamente esta. A responsabilidade é do meu cliente de saber se está em cargas, de saber se está concluso, para saber se está arquivado. Eu sou uma executora. Não significa que eu sou braço curto ou que eu sou, sei lá, Ctrl-C, Ctrl-V. Não é isso. É simplesmente uma questão comercial. Por que eu entendi que a melhor maneira é cobrança por ato, não por resultado? Prática, gente. São 9 anos como empresária e 13 anos atuando com correspondente jurídico. Foi a prática de centenas de erros e acertos que me levaram a essa metodologia de trabalho, tá? Isso pode ser alinhado. Quer dizer, Fernanda, que toda vez que você vai... Não, isso quer dizer que é uma regra. Existem exceções? É claro que existe. Eu já trabalhei por muito tempo com alguns clientes com chamados processos especiais. Processos especiais, no meu entendimento, são aqueles que vão fugir fora da curva. É algum caso que precisa de um acompanhamento semanal, com relatório. É algum caso diferente. Esses a gente chama como especial e eu vou cobrar de forma diferente. Mas eu entendo assim, tem que existir uma regra para você trabalhar as exceções. A gente não pode viver em cima de exceções e ter aí umas regras. É o contrário. Então a minha regra é essa. E aí vem as exceções, que é óbvio que eu trabalho. Porque eu não sou uma ditadura militar que fala, é assim. Não sou besta, eu tenho que acompanhar a necessidade do meu cliente. Mas existe uma regra na minha empresa. Quem dita as regras sou eu. E eu alinho isso com o meu cliente para ele estar ciente dos problemas que isso pode acontecer se ele resistir. Então, juntos a gente alinha um procedimento. Ok? Mas, você colocando isso e o seu cliente estando ciente disso, perfeito. Então, o recebimento de honorários na correspondência ele é muito mais rápido do que na advocacia. Lógico que não, Fernanda. Tem clientes que demoram 90 dias para pagar nós. E na advocacia? E na advocacia, eu quero ver que JEC, que PROCON, que Sejus, que dá vida, que vai julgar e te dar honorários em 3 meses. Acontece? Já aconteceu, já vi. Já vi acontecer em questão assim, de 3 semanas. Que eu falei, nossa senhora, hein? Sei lá, isso aí tá meio esquisito, né? 3 semanas julgar. Mas eu já vi. Mas a regra é que isso não acontece, gente. Então, por mais que tem escritórios que trabalhem com 90 dias de pagamento, outros 45, outros 30, outros... não interessa, é mais rápido. É só você fazer um fluxo de caixa. O mais difícil no começo, para quem tá começando com a correspondência, e eu sei porque eu comecei, né? Eu não tô aqui, nasci assim, ó. Eu comecei, é produzir esse fluxo de caixa. É você entender a questão de pagamento, juntar dinheiro, fazer uma reserva, pagar isso aqui, vamos ver, entendeu? Essa é a parte mais difícil na correspondência. O financeiro. Mas eu garanto para vocês que é uma injeção de caixa muito mais rápido do que a advocacia. A não ser que você monte uma estrutura de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz esse esquema. Ela é focada no trabalhista, né? E ela cobra consulta, mas ela faz a toque de caixa. Ela tem um software que desenvolve petições iniciais. Então é uma outra ideia. Sacou? Ela bota aí 20 pessoas por dia para fazer atendimento, cobra aí a consulta de 20 por dia e vai. Aí é um outro esquema de fluxo de caixa. Mas essa proposta que eu trago na correspondência, ela traz um retorno financeiro mais rápido
em que pese ser 30, 60, 45 ou 90 dias, e aí vai de alinhar com o cliente. Fernanda, é todo da vida que paga com 90 dias? Não é. Não é. Peraí, gente, agora no Instagram eu vou arrumar o meu fone. E normalmente começa a tocar uma música quando eu faço isso. Não sei porquê. Não tocou música. Ótimo. Mas recebe mais rápido. E o que isso tem a ver com a advocacia ou, sei lá, com a vida? Quer dizer que você consegue pagar o seu escritório com um fluxo de caixa da correspondência, muitas vezes, para quem está começando. E quem não está começando consegue manter salário de funcionário com a correspondência. É mara. Sério, é mara. Essa parada é mara. Para quem sabe ganhar dinheiro, né? Flexibilidade. Meu Deus do céu, 26 minutos de live e eu ainda tô no primeiro ponto da live. É isso, né? Flexibilidade. A correspondência é livre. Livre. Ó, é claro que hoje o nível que eu tô foram 9 anos para conquistar. Mas se eu quiser morar em qualquer lugar do mundo, hoje eu posso morar. Do mundo. Não é nem no Brasil, é do mundo. O ruim é que eu vou ganhar em real. E tá meio desvalorizado, né? Mas eu posso se eu quiser. Agora, quando eu comecei na correspondência, por exemplo, eu comecei em uma cidade, aí eu me mudei. E aí eu comecei a atender outra cidade. Por quê? Porque o trabalho eu já sabia fazer. Fora a flexibilidade de horário. Né? Quando eu comecei na correspondência, o meu horário de trabalho era 24 horas. Né? Vamos falar a verdade aqui. Porque quando a gente começa, a gente trabalha o dia inteiro e a noite inteira. Mas o fórum fica aberto das 9 às 7, ficava pelo menos na minha época, das 9 às 7 horas da noite, e era lá que eu estava das 9 às 7 horas da noite. E quando eu chegava, eu fazia todos os procedimentos administrativos do meu negócio, e isso ia madrugada dentro. Mas eu tinha flexibilidade. Eu não quero trabalhar de sexta, não quero, tô afim, não vou. Eu só quero trabalhar na parte da tarde, porque de manhã eu fico com meus filhos. Legal? Isso significa o quê? Que às vezes você vai ter que recusar trabalho? Não aconselho recusar trabalho. Aconselho uma parceria para te cobrir nos dias que você não for trabalhar, ou nas manhãs, para quem é mãe. Eu sou mãe, de 2. Para quem não sabe, tá? E a parte da manhã é louca. É louca. Porque o meu mais velho só entra à escola à tarde e a menina ela fica o dia inteiro. Não na época de coronavírus. Mas em outra época, é assim que funciona a minha vida aqui em casa. Então dá pra você trabalhar à tarde, se você quiser. Ou de manhã, sei lá. Mas assim, na boa, quando eu tava começando e eu precisava trampar, porque cada minuto do meu dia ocioso era R$1 a menos que eu ganhava, então eu trabalhava teressa. Sábado, domingo, todo dia eu trabalhava. Eu ainda sou assim, porque eu sou workaholic. Tá tudo bem. Mas a flexibilidade que o escritório de advocacia não te dá. Não dá. Lindo, eu não sei se você já trabalhou no escritório de advocacia, mas eu já em vários, desde o pequenininho até um dos maiores escritórios da América Latina. Sim, eu trabalhei. E eu entrava, o certo era às 9, mas eu nunca chegava às 9, eu chegava às 8, 7h30, 6. Eu já cheguei às 6 da manhã no escritório, tipo, fiquei lá na porta esperando as mocinhas da limpeza entrar pra eu entrar. E a hora que sai, Fernando, escritório de advocacia, lindo. Não tem isso. Não tem hora que sai. A não ser que você seja daqueles profissionais que deu 6 horas, cai a caneta, dá choque na caneta e sai. E aí, meu filho, se você é um desses profissionais também, so sorry, mas a sua carreira profissional vai chegar num ponto que não vai chegar mais, né? Porque o mundo corporativo é assim. Não tem jeito. Então, cadê a flexibilidade? Cadê que eu tava doente, meu filho tava doente, precisava levar minha mãe no hospital, precisava... Eu nunca esqueço uma vez, gente. Dá até negócio, ó. 2010 era o ano. E eu tive uma enchente na minha casa e destruiu completamente a minha casa. E faltava 2010? Ou foi 2009? Não, acho que foi 2010. Faltava uma semana para minha formatura e uma semana para o meu aniversário. Eu precisei vir para minha casa, para minha cidade, porque minha casa era lama. 1,60 m, que é o meu tamanho, de lama, tá? Uma semana. Lama, meus móveis na rua, tudo podre, acabou, perdi tudo. Mas eu trabalhava no mundo corporativo. Eu podia ficar fora? Eu sou filha única. Não tenho irmão, não tenho mais meu pai. Era eu e minha mãe pra limpar essa lama. E um amigo da faculdade que se dispôs a vir limpar. E Bruno, né? Eu já namorava com ele. Eu não podia me afastar. O meu chefe foi mara comigo.
Ele me deu uma semana pra eu ficar, mas ele falou, você precisa voltar. E eu tive que voltar. E aí eu vinha nos finais de semana fazer a faxina da lama. Se eu tivesse a minha vida hoje essa flexibilidade, eu não teria que passar por isso. Entende? E foi muito triste isso pra mim. Era minha casa ficou destruída. Sacou? Então, essa flexibilidade, a correspondência vai te dar. Você vai ter que ter inteligência pra lidar com isso. Vai ter, óbvio. Não vai largar com o seu cliente lá. Ah, não vou fazer hoje. Problema seu. Você que vem pra audiência. Não vai fazer isso também? Você vai ter que dar um jeito, contar com profissionais que tenham a mesma expertise que você no assunto e repassar os trabalhos. Mas dá pra fazer. Essa que é a pegada. A advocacia também, a correspondência de advocacia. Você mudou de estado, você mudou de cidade. Eu tenho vários alunos dentro do CAP que mudaram de cidade, mudaram de estado e recomeçaram a vida na correspondência, porque o trabalho é o mesmo. E aí eu vou além, meu filho. Se você mora na cidade A e tem clientes na correspondência da cidade A, aí você muda pra cidade B, você não perdeu os clientes da cidade A. Sacou? É só você fazer uma parceria com alguém de lá, você continua atendendo a cidade A, e aí você começa a atender também a cidade B. Então amplia o seu mercado. Muito massa. Coisa que na advocacia tradicional você não tem. Fernanda, você está incitando as pessoas a pedirem demissão? Eu gosto muito de empreender, né, gente? Preciso nem falar isso pra vocês. Certo? E a última diferença do tópico 1, que eu ainda estou falando, é o network. E que eu sempre falo aqui, sempre trago isso pra vocês. O network na advocacia e na correspondência é fundamental. Ninguém vive sozinho nessa área. É uma área, principalmente a advocacia, em que você tem uma série de vedações relacionadas ao código de ética e publicidade dos trabalhos. Então, se não for network, se não for evento, se não for conhecer pessoas, como que você vai trazer cliente? Uma placa na porta não vai resolver o seu problema. Eu não sei se você já tentou, mas eu te garanto que não vai. Porque como você sabe disso, Fernanda? Porque a gente tentou. Fernanda, você não é advogada. Eu não, mas o Bruno é. E quando o Bruno passou na B, a gente colocou a placa lá na frente do escritório e apareceu 0 pessoas. A quantidade absoluta e total de 0 pessoas. Foi isso que aconteceu com a gente. Então, o network, ele é muito importante. Pessoas que conhecem pessoas, que vão divulgar o seu trabalho. Assim, na faculdade da minha sala, eu acho que eu sou a única correspondente. Todos os meus amigos têm escritório. Network. Né? Eventos. Você ir no evento, você ter o seu cartão, você ter o seu portfólio, você ter o seu discurso alinhado para correspondente, como a Thaís ensina, minha amiga, né, que fala de marca pessoal. É muito importante você ter tudo isso. Isso é network. Network é vida. Network vai além. O cara que trabalha no escritório A, que é seu cliente, ele sai desse escritório, vai pro escritório B, se ele gostar de você e do seu trabalho, ele vai te levar pro B. Isso é network. Tá? Você ir num evento jurídico voltado para aquele tipo de cliente que você quer atender, nunca vou esquecer, gente, de uma coisa que aconteceu que foi mara. Eu fiz o curso da Samantha Albini de controladoria jurídica, eu tenho a formação de controller, tenho certificado, e vejam só, quem eram as pessoas que estavam participando do curso da Samantha? Todos os controllers de escritório. Quem aí sabe o que é controller? Controller é o responsável dentro de escritórios que tem uma organização de equipe, é o responsável pela contratação de correspondente. Gente, era eu e 20 controllers na sala. Chegou uma hora no final, eu pedi a permissão para a doutora Samantha para eu falar. Eu falei, olha, gente, só para falar aqui, ó. Eu sou empresária no segmento da correspondência e eu vou atender todos vocês aqui, vou fazer um preço da hora para vocês aqui. Beleza? Todos eles precisavam de correspondente. Networking. E eu nem fiz esse curso com essa intenção, eu nem tinha pensado. Quando eu tava lá, que eu saquei, eu olhei pro meu amigo que foi fazer o curso comigo e falei, vixe, olha quanto cliente que tem meu aqui nessa sala, rapaz. E aí que eu me liguei, né? Mas foi muito massa. Então, assim, faça network, vá para eventos, invista nisso. As pessoas precisam saber que você existe. Todos. Então, que isso linka com aquilo que eu falei na live de ontem com o Bruno e falei anteontem também. As pessoas precisam saber que você é correspondente. Então, sai dessa vibe errada que você tem vergonha de falar que você é correspondente, sacou? Porque muita gente
vai falar que é ruim, vai falar que não ganha, que ganha mal, que é aviltamento, que é absurdo, porque é prostituição. Muita gente vai falar, mas a verdade é uma só. Você vai fazer o seu sucesso profissional na área que você quiser da porra da sua vida. Se você quiser ser um correspondente top, você vai ser. Se você quiser ser um advogado foda, você vai ser. E ninguém vai falar pra você que você não vai ser, que essa área é ruim, que não dá dinheiro. Ninguém. Sabe como eu sei disso? Porque todo mundo falou isso pra mim quando eu comecei na correspondência. Todo mundo falou que eu ia rasgar 5 anos de faculdade pra ser office boy de luxo. É o que falaram pra mim. Só que quem faz R$1 milhão por ano hoje sou eu. E quem é extremamente realizada na carreira sou eu. Então, assim, ninguém vai falar isso pra você se você tiver certeza daquilo que você quer. Só você vai definir a sua vida e o seu futuro. E não briga, não. Fica brigando. Vai pra discutir, não. Como é que a Aline falou pra mim? Ah, a melhor frase pra você falar com aquela pessoa que tá enchendo o seu saco é assim, ó. Muito interessante o seu ponto de vista. E só. Ficar discutindo com gente que não fez nada da vida? Eu, hein? Sai fora. Perde seu tempo, não. Vai ler um livro. Eu, hein? Beleza. Esse é só o primeiro ponto da live de hoje. Vamos ao segundo. Mas não antes de eu tomar uma água. E aí, pessoal no YouTube, o que vocês estão achando? O Felipe falou aí, a Samantha é Mara. A Samantha é Mara mesmo. E controladoria jurídica, Jesus Cristo! Como eu queria saber que isso existia quando eu estava no mercado corporativo. Nossa Senhora. E o mais louco, Fê, é quando eu tava lá no curso, ela conhecia o meu trabalho. Eu achei muito legal, a gente bateu uma foto junto, tá lá no feed do perfil do CAP, tá, gente? Eu tenho uma foto com ela. E ela sabia quem eu era. Nossa, eu falei, me achei. Muito mara. Vamos lá. Agora os trabalhos que o correspondente jurídico pode fazer. E eu vou falar bastante disso agora, gente. Sabe por quê? Porque existem 3 tipos de trabalho. Antes eu falava que eram 2, mas aí a minha mente abriu e eu percebi que são 3. Deixa eu arrumar meu fone de novo, pode ser que toque uma música. Tá caindo. Tocou música? Não. Não entendo como funciona essa tecnologia. Eu só ponho e falo. Primeiro tipo, tá, de trabalho que você pode fazer aqui. Judicial. Judicial. Relacionado a fórum, Sejusques, Procon. Tem gente que fala Procon é extrajudicial, tem gente que fala que é judicial. Sei lá, vamos botar o Procon lá no judicial, tá? Nomenclaturas. Põe lá no judicial, Procon, tá? Por quê? Porque faz audiência, faz copo, acabou, foda-se, Procon. Judicial e instâncias superiores, para quem tá em Brasília, excelente trabalho, tá? Então existe essa área aí, judicial. Existe a área extrajudicial, que eu já trouxe pessoas para falar aqui. Trouxe a Jéssica e vou trazer o Alan. Vocês não estão entendendo o que eu preparei para vocês aqui nos próximos dias. Vocês não estão entendendo. A extrajudicial são todos os trabalhos relacionados a cartório. E eu, na minha visão, e olha que eu sou empresária há muitos anos, hein? Eu imaginava poucos trabalhos. Eu imaginava, tipo, cartório, sei lá, cartório. Mas, cara, depois que eu conheci o perfil de outras pessoas e conversei com outras pessoas, olha lá o network, eu vi que existe muito trabalho extrajudicial que eu não sabia. Não sei se é porque eu não sou advogada, eu não sabia. Então, cara, trabalho na área de direito de família, imobiliário, uso campeão extrajudicial e muitos outros, que eu vou trazer uma pessoa específica para falar isso para vocês, porque ele tem mais gabarito para falar do que eu, que não atuo diretamente na esfera extrajudicial. Mas tem muito trabalho. E a boa notícia é que está funcionando, né? Os cartórios estão funcionando. Boa notícia, sei lá, vai pegar vírus. Tá, mas assim, tá funcionando. Não vou falar que é boa notícia agora, no meio da pandemia. Mas, quando tem greve no judiciário, e a gente sabe que tem um monte de greve no judiciário, então é uma boa notícia. Copa do Mundo, quando teve Copa, fechou tudo, ficou funcionando. Então, tem vários, tá? Extrajudicial. E a terceira modalidade, que eu não conhecia e que agora eu conheço. Quem que dá esses nomes, Fernanda? Eu dou. Sou eu que dou.
Você não lê? Não. Eu que invento e eu que falo que é assim. É assim que funciona, entendeu? Então, judicial, extrajudicial, quem que te contou que é assim? Ninguém contou. Eu invento e eu tô falando pra vocês. Por quê? Porque eu tenho experiência pra falar. E porque nunca ninguém falou antes, então eu falo do jeito que eu quiser. Então, judicial, extrajudicial e assessoria. Ah, não. A assessoria, eu tenho que dar créditos a quem deu essa nomenclatura, que é a Andréia e algumas alunas do CAP, a Monize, que elas me convenceram que às vezes não se trata de uma solicitação extrajudicial e sim uma assessoria. Elas me convenceram. E é difícil, viu, gente? Elas são muito boas no argumento, porque normalmente é difícil me convencer aqui. Mas esse trabalho de assessoria, ele engloba trabalhos que, às vezes, um advogado pode fazer, mas não precisa ser advogado, tais como processos de licitação, processos de registro de marca em propriedade intelectual, que são essas duas questões que eu já trouxe aqui no meu perfil para a gente conversar. Eu tenho parceria com advogados e outro que não é advogado assim, que é o licitante, que não é advogado, né? O licitante extremo, que atua na área de licitação. Não precisa ser advogado, pode ser estudante, pode ser bacharel, pode ser minha mãe, pode ser quem quiser. E na área de propriedade intelectual também não precisa ser advogado. Mas são trabalhos de assessoria que os correspondentes jurídicos podem prestar para empresas, para microempresas, sei lá, oportunidade de negócio. E essas áreas não foram afetadas com o fechamento do judiciário. Beleza? Não vou entrar no foco de cada uma delas, eu só estou mostrando para vocês que isso existe. Coisa que quando eu comecei, isso nem passava pela minha cabeça. Eu era assim, ó, diligência, protocolo, audiência, diligência, protocolo, audiência. E a minha empresa ainda tem muito forte esses focos. Agora que eu conheço, é que eu estou fazendo um plano de negócios com o Bruno para expandir a nossa área de atuação, que é muito resumida, a correspondência judicial. E agora a gente vai expandir. Tá? Então quero trazer essa clareza aí para cada um, e ao longo dessas lives de 20 dias, e o workshop também vai ser diferente esse ano, falei que ia ser diferente, a gente vai aprofundar mais nessas questões, tá bom? Aqui eu só quero dar uma pincelada no que é possível você trabalhar. Outro ponto, o deslocamento do correspondente. É uma coisa que muita gente também me pergunta. Se você mora próximo ao fórum, o seu custo vai ser menor, portanto a sua precificação vai ser diferente. E hoje eu vou evitar ao máximo entrar na parte de precificação, porque a gente vai ter uma live para falar só sobre tabela da OAB e precificação. Já tô dando spoiler, que esse vai ser um tema de um dos dias. Mas o deslocamento, eu tenho alguns alunos, por exemplo, que compraram moto, porque a moto é mais fácil de chegar, mais rápido, mais barato. E tem aluno que vai de Uber, sei lá. Fernanda, eu não gosto de julgar ninguém. Cada um faz o que quer da vida. Quer ir de Uber, vai. Vai de Uber Black pro fórum, se quiser. Pega avião, não me importa. Eu falo o que eu fazia e o que eu faço. Quando comecei, põe meses aí, viu? Porque demorou. Eu já contei isso em outras lives. O meu primeiro carro, eu tinha 28 anos, eu comprei parcelado em 60 vezes sem entrada. E depois que eu comecei a trabalhar como correspondente. Porque eu não tinha dinheiro nenhum. Dura. Então eu ia de quê? De metrô, de busão, gastando sola de sapato, cansada, muito cansada, mas eu ia. E era assim que eu ia. Então, quando alguém pergunta pra mim, ai, Fernanda, mas eu não tenho carro, ai, eu não tenho busão, eu não tenho... Não sei o quê. Você que vai ter que escolher o que você tá disposto, né? Você tá disposto a pagar que preço? A receber R$50 por uma diligência, gastar 10 de combustível e 20 de estacionamento? Vai da escolha de qualquer um. Como eu disse, não vou julgar ninguém. Quer de Uber Black pro fórum? Vai. Mas eu sou muito realista. Muito realista. Isso significa que eu gostava de fazer isso? Claro que não, né, gente? Quem que é imbecil que gosta de ficar pegando o busão na chuva? Chegava no fórum da calça que do joelho pra baixo era só água. Você torcia a minha calça. A sapatilha, então, era podre de tanto que eu andava e de tanta poça de água que eu pisava e secava e molhava e secava. Era podre. Por isso que era sapatilha de 19 conto que eu comprava lá na Sé. Era assim que eu ia. E o Scarpan na bolsa, né, gente? Pra fazer o despacho, quando eu precisava fazer o despacho. Mas, Fernando, você é bacharel, pode fazer despacho? Pode fazer despacho, gente. Tá? Então, era assim que eu fazia. Sacou? Pé. Muito pé. Depois,
carro quando precisava. E nunca estacionamento. Never in this life. Meu, parava 700 quilômetros do fórum, mas eu não pagava estacionamento. Hoje, se eu quiser, eu vou pagar. E vou pagar. Hoje. Mas quando eu comecei... E por que você tá falando isso, Fernanda? Porque eu não sei se você já tá na correspondência ou não. A chance é que talvez você não esteja. Mas eu recebo muito essas perguntas. Tipo, mas... 10 reais de gasolina, 10 reais de estacionamento, vale a pena? Então talvez o trabalho de correspondente não seja para você, não agora. Ou o cliente que você atende. Fernando, tem cliente que reembolsa estacionamento e gasolina? Tem, bastante, tem sim. Tem cliente que reembolsa até avião, gente. Tem cliente que reembolsa comida, alimentação. Eu já trabalhei para cliente assim. Que, tipo, eu pagava o almoço, eu mandava a notinha e eles reembolsavam. Eu passava o dia no fórum para eles, fazendo audiência. Então, depende do cliente. Depende. Gente, todas as dúvidas da correspondência, elas vão levar a uma resposta. Depende do cliente. Quanto eu cobro? Depende do cliente. Vou de busão? Depende do cliente. Vou para o estacionamento? Depende do cliente. Tudo vai te levar a isso. Porque você precisa saber quem você está atendendo. Se você está atendendo contencioso de volume, lindo, você não vai de Uber Black. Porque não vai dar o dinheiro. Se você está atendendo um cliente mais especializado, vai. Porque ele paga mais. Sacou? Você está prestando trabalho de assessoria e está indo até a empresa do cliente para tentar fechar o negócio, você precisa mostrar uma boa aparência. Às vezes vale a pena. Não sei. Depende do cliente que você está atendendo. Mas eu só quero deixar uma coisa muito, muito, muito claro. Não precisa ter carro. Não precisa, porque eu também recebo muitas pessoas que escrevem assim, ó. Você não tem o carro, como é que eu vou começar? Começa, filho. Começa, não precisa. A moto é mais rápida. Eu não tive essa... E também eu não gosto, né? Eu não gosto de moto, eu tenho medo e tal. O Bruno, ele gosta, mas eu não gosto de moto. Mas se eu pudesse escolher lá atrás, eu teria escolhido isso, por exemplo. Porque chega mais rápido, é fácil de estacionar, você larga em qualquer lugar... Põe o seguro, né? Mas, a Fabiola falou ali, utilizar transporte público dependendo da cidade, economia de tempo e trabalho. E é claro que muitas vezes, gente, não vou ser besta de falar que é mais rápido também você ir de ônibus ou metrô. É o que a Fabiola falou aqui. Às vezes, demora mais, verdade? Se eu tivesse de carro, por exemplo, eu teria feito muito mais trabalhos. Quando a gente começou... o Bruno tinha carro, e às vezes ele ia de carro, quando tinha gasolina, quando tinha dinheiro. Eu ia de ônibus e metrô, porque eu não tinha. E às vezes minha mãe me levava e eu reembolsava a gasolina para ela. Ele fazia, acho que muito mais fóruns do que eu, porque eu demorava muito tempo a me deslocar. Mas isso é uma questão de logística ali, de você administrar o seu tempo com o seu parceiro, se você está sozinha, fazer uma boa estratégia, assim, de o que fazer primeiro, alinhando a urgência das entregas dos trabalhos, principalmente quando a gente fala aqui de audiência, é uma questão de logística. Mas assim, fato quando você está começando, esquece o Uber Black. A não ser que seja um cliente que pague muito bem. Ou te reembolse de alguma maneira. Aí, óbvio. Hoje eu vejo estagiários hoje de escritório de advocacia, muitos indo para o fórum de Uber. Imagina! Se eu falasse isso pro meu chefe na hora que eu tava época de estágio... Oi, chefe. Ô, Reinaldo, você pode pagar um táxi? Mano, acho que, sei lá, ele me dava um tapa na cara. Eu falava, acorda, mano. O quê? Mas nem chovendo. Às vezes eu saía, o último escritório era 6 horas da tarde, era perto do fórum, e eu saía, tava lá terminando o prazo, perdi o horário do prazo que saía os protocolos do escritório. De quem que é a responsabilidade de fazer o prazo? Era minha, eu que enrolei pra fazer o prazo. Aí eu saía 6 horas da tarde, 6h30, o Bruno já saiu 10:07 do escritório dele fazer um protocolo às 7 horas da noite, subiu na garupa de uma moto lá, ele tem uma história, qualquer dia ele conta. E chovendo, você acha que ai, chefe, tá atrasado, paga um táxi pra mim. Ele ia ficar assim, ó, pra mim. Quer ir de limusine? Nunca tive essas boiadas não, viu, gente? Nunca tive. Segue aqui. Territorialidade. Precificação em caso de repasse. Será que é bom? Poxa, eu vou deixar isso aí pra falar na outra live, hein? Resumidamente,
O que eu quero dizer com esse tópico? Quer dizer que você pode trabalhar em qualquer lugar. Quer dizer que você pode repassar solicitações de outra cidade. Desde que você saiba o que você está fazendo. Não é simples com R. É simples. É só eu pegar, eu tô em Santos e eu vou contratar Porto Alegre. É simples. É só pôr R$ 20 em cima. Não é. Não é. Tá? Tem uma série de coisas que você precisa saber antes de você começar a delegar. Precificação e principalmente processos internos de entrega, fluxo de trabalho. Sem isso, você não vai conseguir escalar. Mas é possível escalar na correspondência jurídica? É. É um tipo de trabalho, dentro do direito, que você consegue ter uma territorialidade de atendimento muito maior. Na advocacia também. E na advocacia é muito interessante porque você... Por exemplo, a Jéssica, né, que eu trouxe aqui no meu perfil a semana passada para falar de uso capião extrajudicial. Ela é uma advogada, ela tem um escritório de advocacia que faz esse tipo de trabalho, uso capião extrajudicial. E ela atende no Brasil inteiro, ela não pega só cliente da cidade dela. E sabe por quê, meus amores? Porque ela tem correspondente que dá essa assessoria de uso capião extrajudicial para ela nas comarcas. Ou seja, ela é uma advogada sem limites de raio de atuação, porque ela atua no extrajudicial. Mas, Fernanda, tem as habeas suplementares, tem tudo isso na advocacia, e aí você tem que ver se vale a pena fazer ou não, ou contar com um correspondente para assinar, não sei. Mas, assim, tem opções. E na correspondência também. Você atua numa cidade, você quer atuar em outra, você pode atuar, desde que você entenda a precificação, desde que você entenda preço de repasse, desde que você entenda processos internos. Aí você pode. Mas é possível. É. E é por isso que o meu faturamento é o que é hoje. Porque eu escalei. Porque não dá pra fazer o que eu faço hoje sozinha. Nem se o fórum ficasse 24 horas aberto. Mas eu fiz isso do dia pra noite? Não. Pra eu tomar essa decisão foram 2 anos. E muita porrada. Muita. Quebrar. Me lascar todinha. Pra eu sentir a segurança pra escalar. E ter os meus processos. E ser rígida com eles. Que fique claro, tá? Não é bagunçado, não. Não é feira. Qualquer um pode ser logística? Não pode, lindo. Tem que aprender. Tem que aprender. E o primeiro passo é pôr a mão na massa e ser correspondente. Pra ninguém te engabelar. O correspondente não te dar um retorno e você falar, que legal, vou passar isso pro cliente. E é mó zica o que você tá fazendo pro seu cliente. Então você tem que dominar. Beleza? Mas dá. Eu só quero deixar isso aqui pra vocês. Dá. E no final desses 20 dias de live, vocês vão saber como fazer isso. Deixa comigo. Home office definido. O que é isso que eu escrevi? Definido. Home office definido. Fernanda, eu quero ser correspondente jurídico. Eu preciso abrir um escritório? Não, meu amor. Não precisa, lindo. Vai gastar dinheiro que sai agora? Vai não. Porque o seu cliente... Na correspondência, dificilmente ele vai te visitar. Acontece do cliente te visitar? Acontece. E aí existem opções. Você pode alugar uma sala, você pode ter uma sala para reunião, que é o que eu faço. A Fórum Delivery não tem espaço físico definido. Não tem, desde 2018. Somos todos home office. Todos. Inclusive, eu estou numa cidade e minha equipe em outra. E eu vou fazer recrutamento e seleção para mais membros da nossa equipe, que vai ser de outra. Sacou? E quando eu preciso atender um cliente, quando eu preciso fazer uma reunião, o que eu faço? Eu alugo uma sala de home office na Avenida Paulista. Sala de home office. Uma sala de reunião na Avenida Paulista. E aí eu consigo atender meu cliente. Tem café, tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, tem tudo. Mas você não precisa começar alugando escritório. Sério, Fernanda, você não fez isso? Lógico que eu fiz, eu errei. Mas foi necessário, porque o home office, quando você tem equipe, como eu tenho hoje, não é fácil. Não é fácil. Uma coisa é você fazer home office sozinho. Outra coisa é você ter equipe de home office. É bem diferente. Então, sim, eu precisava ter tido anos, escritório físico, pagando aluguel, pagando internet, pagando TI, pagando computador, pagando, para saber fazer o que eu faço hoje. Então, sim, foi necessário. Mas você que está começando agora, não precisa.
você pode fazer um home office. Vamos aproveitar toda a modernidade que existe aí tecnológica para isso, gente. Né? Assim, é muito injusto eu falar de quando eu comecei, porque não era como é hoje. Hoje é muito mais simples, a modernidade. Eu não tinha nem crédito no meu celular. Eu era muito zoada quando eu comecei. Hoje é muito mais fácil. Então não precisa, tá? Mas você precisa do quê? Você precisa de um canto na sua casa. E você precisa de uma rotina. E eu posso fazer uma live só de rotina de home office. Acho que é muito pertinente, inclusive, devido ao período que estamos passando. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida, essa coisa se chama organização. Eu nasci com isso. Então eu amo planilha, eu amo metodologia, eu tenho muita facilidade com isso. Então eu posso até fazer uma live como que faz gestão de filho com home office, como que faz gestão de marido com home office. Eu posso fazer uma live sobre isso porque eu amo. O meu olho até brilha assim, ó, sobre isso, tá? Então não precisa ter escritório, mas é importante você ter o seu canto. Eu vou falar uma outra live sobre isso. Agora, gente, vai dar... eu tenho 4 pontos ainda pra falar que não vai dar tempo. Então eu vou emendar na live de amanhã, tá? Por que você não faz hoje, Fernanda? Porque hoje eu tenho muito trabalho pra fazer. Eu não consigo emendar uma live na outra que não sempre faço, porque eu tô lotada de trabalho pra fazer. Então eu vou abrir aqui pros comentários no negócio ali, como é o nome? Instagram. E aí vocês escrevem aí o que vocês quiserem. Enquanto isso, eu vou ler aqui o pessoal do YouTube, tá? Se bem, o pessoal do YouTube, eu posso ficar mais um pouquinho, sim, 5 minutos. Então, vamos lá. O que vocês acharam, gente? Agregou pra vocês a live de hoje? A hora do print, eu já ia esquecendo. Gente, quem printar a tela e me marcar no Stories, eu vou mandar o checklist da live de hoje. Printa. Quando eu falar já, vocês vão printar a tela, vão marcar @corresp _alta _performance, vão mandar pra mim por direct e quem mandar, eu vou enviar o checklist da live de hoje. Beleza? Vamos lá? Hora do print então, gente. Mara, todo mundo printou mais uma vez? Mara, então vocês mandem o print pra mim, tá? E aí eu vou mandar o checklist da live de hoje. E quem tá no YouTube, também, printa a tela aí, manda uma foto, bate uma foto, manda um direct pra mim, tá bom? E aí eu vou mandar o checklist pra vocês terem isso em arquivo, certo? Coloca aí, gente, o que vocês quiserem aqui comentar, muito Mara. Seguro de responsabilidade civil, esse tema vai estar em uma das lives, pode ficar tranquilo. Oi, Gi, tudo bem? A Gi, minha aluna Mara, a Rita, a Ju, vocês gostaram, né, gente? Que bom, que bom. Fernanda, Wellington, Priscila, muito bom vocês aqui comigo, hein? Obrigada. Ai, que legal, gente. Marcar quais arrobas? O meu, esse aqui desse perfil. Corresp _alta _performance. Mandem pra mim, tá bom? E quem quer ser aluno CAP tá falando assim, aluno CAP. Aluno CAP, gente, final do workshop. A gente vai abrir a 12ª turma, tá bom? Do treinamento. Massa. Advogada, Pimentel, não conseguiu printar? Então printa agora, vai. Printou? Oi, Renete! Muito massa. Então, gente, vou encerrar a live aqui no Instagram. Vou responder as dúvidas aqui do pessoal do YouTube, tá bom? Muito obrigada. E amanhã, 11 horas da manhã, você tem um encontro comigo. Aqui no Instagram e também no YouTube. Qual que é o tema da live de amanhã? Surpresa, meu amor. Mas eu te garanto que você não pode perder, porque tá vendo o nível de profundidade que eu tô colocando nessas lives, né? Até checklist, hein? Pelo amor de Deus! Então, até amanhã, pessoal do Instagram, 11 horas.